Então vamos ler Bhagavad Gita como ele é, com a sequência do estudo do Bhagavad Gita aqui de Vrajabhumi. O capítulo 4, intitulado Conhecimento Transcendental. Hoje é o verso número 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ajopisam avyayatma hutanam ishvaropisam prakritim swamadhistaya sambhavamiyatma mayaya. Então, Adya, não nascido, Api, embora, Sam, sendo assim, Avyaya, sem deterioração, Atma, corpo, Bhutanam, de todos aqueles que nascem, Ishvara, o Senhor Supremo, Api, embora, Sam, sendo assim, Prakritim, na forma transcendental, Swam, de mim mesmo, Adhistaya, estando assim situado, Sambhava-me, encarno, Atma Mayaya, por minha energia interna. Então, tradução, significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Embora eu seja não nascido e meu corpo transcendental jamais se deteriore, e embora eu seja o Senhor de todas as entidades vivas, mesmo assim, em cada milênio, eu apareço em minha forma transcendental original, com significado. O Senhor falou sobre a peculiaridade de seu nascimento. Embora possa aparecer como uma pessoa comum, ele lembra-se de tudo o que aconteceu em seus muitos e muitos nascimentos anteriores, ao passo que o homem comum não pode nem mesmo lembrar-se do que fez algumas horas atrás.
Se perguntarmos a alguém o que fazia exatamente à mesma hora no dia anterior, será muito difícil que responda imediatamente. Ele com certeza teria de forçar a memória para recordar o que estava fazendo exatamente à mesma hora um dia antes. Mesmo assim, os homens frequentemente ousam fazer-se passar por Deus ou Krishna. Ninguém deve se deixar enganar por essas imitações descabidas. Ademais, o Senhor explica sua prakriti, ou sua forma. Prakriti significa natureza, bem como swarupa, ou a própria forma. O Senhor diz que aparece em seu próprio corpo, diferentemente da entidade viva comum, que muda de um corpo para outro. Ele não troca de corpo. A alma condicionada pode ter uma espécie de corpo no nascimento atual, mas terá um corpo diferente no próximo nascimento. No mundo material, a entidade viva não se estabelece no mesmo corpo, mas transmigra de um corpo para outro. Com o Senhor, porém, isso não acontece. Sempre que ele aparece, ele o faz no mesmo corpo original, através de sua potência interna. Em outras palavras, Krishna aparece neste mundo material em sua forma original eterna, com duas mãos segurando uma flauta. Ele aparece exatamente em seu corpo eterno, não contaminado por este mundo material. Embora apareça no mesmo corpo transcendental e seja o Senhor do Universo, mesmo assim tem-se a impressão de que ele nasce como uma entidade viva comum. Embora o seu corpo não se deteriore como um corpo material, mesmo assim o Senhor Krishna aparentemente passa da infância à juventude. Mas é muito surpreendente que ele nunca ultrapasse a juventude. Na época da batalha de Kurukshetra, ele tinha muitos netos em casa, ou, em outras palavras, pelos cálculos materiais, ele envelhecera bastante. No entanto, ele parecia apenas um jovem de 20 ou 25 anos. Nunca vemos um quadro em que Krishna é retratado numa idade avançada, porque ele nunca envelhece como nós, embora seja a pessoa mais idosa em toda a criação, passada, presente e futura. Nem seu corpo, nem sua inteligência jamais se deterioram ou mudam. Portanto, é claro que, apesar do fato de ele estar no mundo material, sua forma eterna e não nascida é de bem-aventurança e conhecimento, e seu corpo e inteligência transcendentais são imutáveis. De fato, seu aparecimento e desaparecimento são como o nascer do sol, que se move diante de nós, então desaparece de nosso campo visual. Quando o sol está fora da visão, pensamos que ele se pôs, e quando está diante de nossos olhos, pensamos que está no horizonte. Na verdade, o sol está sempre em sua posição fixa, porém, devido aos nossos sentidos defeituosos e precários, calculamos o seu aparecimento e desaparecimento no céu. E porque o aparecimento e desaparecimento do Senhor Krishna são completamente diferentes dos de qualquer entidade viva comum, é evidente que com sua potência interna, ele é conhecimento eterno e bem-aventurado. Ele nunca se contamina com a natureza material. Os Vedas também confirmam que a suprema personalidade de Deus é não nascido, mas mesmo assim ele parece nascer em manifestações múltiplas. A literatura védica suplementar também confirma que, embora pareça estar nascendo, ainda assim o Senhor não muda de corpo. No Bhagavata, ele aparece diante de sua mãe como Narayana, com 4 braços,
e decorado com os 6 tipos de opulências plenas. Seu aparecimento em sua forma original eterna é sua misericórdia motivada, outorgada às entidades vivas para que possam concentrar-se no Senhor Supremo como Ele é, e não nas invenções ou imaginações mentais que, segundo o pensamento do impersonalista, caracterizam as formas do Senhor. Conforme o dicionário Vishwakosha, a palavra Maya ou Atma Maya refere-se à misericórdia motivada do Senhor. O Senhor está ciente de todos os seus aparecimentos e desaparecimentos anteriores, mas o ser vivo comum esquece-se de tudo sobre o seu corpo passado, tão logo aceite outro. Krishna é o Senhor de todas as entidades vivas, porque realiza atividades maravilhosas sobre-humanas enquanto está nesta terra. Portanto, Ele é sempre a mesma verdade absoluta, e não há diferença entre sua forma e seu eu, ou entre sua qualidade e seu corpo. Talvez alguém pergunte por que o Senhor aparece e desaparece neste mundo. Explica-se isso no verso seguinte. Oma Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadama Yam Dadati Swapadantikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Nitinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Panchakalpataru Yascha Krita Sindhu Yarevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então aqui, Krishna continua a explicar a Arjuna sobre a natureza de seu aparecimento neste mundo material. No verso 4, Arjuna pergunta a Krishna sobre como ele poderia explicar o fato de ter ensinado esse conhecimento a Vivasva, quando na verdade Vivasva veio muito tempo antes do próprio Krishna. Então, Krishna no verso 5 fala que tanto ele quanto Arjuna já tiveram muitos nascimentos nesse mundo, e que ele lembra de todos esses nascimentos, esses aparecimentos, mas que Arjuna não lembra. E aqui ele vai dar continuidade e vai explicar o motivo, de seu aparecimento e a natureza do aparecimento de Krishna, que é uma natureza assim transcendental, uma natureza espiritual. Então aqui Krishna fala que ele aparece em sua forma original. O sânscrito é Atma Maya, que Krishna aparece nesse mundo por sua própria livre e espontânea vontade. Então Krishna vem a esse mundo por compaixão, pelo desejo de ajudar todas as entidades vivas. Então Krishna, quando se manifesta nesse mundo, ele não o faz sob as leis desse mundo material, como as leis do karma. Então a gente adquire um corpo, mas esse corpo é constituído e formado assim, em base às nossas atividades anteriores. Então a gente é obrigado a aceitar determinados corpos. Mas Krishna ele vem através de sua própria energia interna. Então ele manifesta essa sua natureza e suas atividades. Não, acho que é o próximo verso. Não o próximo verso, mas um verso muito famoso em que Krishna fala Janma Karma Chame Divyam, esse verso em que ele fala que meu nascimento,
minhas atividades são todas divinas. E se uma pessoa compreende as atividades de Krishna e o seu aparecimento adequadamente, essa pessoa não volta a nascer nesse mundo. Então, Prabhupada aqui está explicando que Krishna, ele se manifesta nesse mundo e manifesta suas formas e seus passatempos para que nós, almas condicionadas, possamos meditar nele e que a gente possa entender exatamente a natureza transcendental de sua vinda a esse mundo. Então, Prabhupada explica que Krishna não precisa vir nesse mundo para resolver os problemas do mundo material. Prabhupada explica que mesmo quando Bhumi se aproxima de Brahma e eles todos vão se aproximar de Krishna São Vishnu para pedir ajuda, Prabhupada explica que Vishnu podia resolver isso muito facilmente, porque é explicado que Krishna ele não precisa agir diretamente para que seus desejos se realizem. Krishna simplesmente pelo fato de desejar todas as suas energias, todas as suas potências já começam a atuar em função de atender os desejos de Krishna. Estou lembrando agora o aeroplano de Ravana. Ravana roubou assim, o aeroplano de Kuvera. E ele ficava muito orgulhoso, porque bastava ele pensar que o aeroplano fazia tudo sozinho, né? Ele não precisava dirigir. Então, assim mesmo é Krishna. Krishna, basta ele desejar. Obrigado. Basta ele desejar que todas as suas energias, todas as suas potências começam a atuar. Então, Krishna não precisava vir diretamente a esse mundo para poder resolver os problemas que Bhumi estava sofrendo, né? Mas ele vem diretamente, ele vem pessoalmente. E Prabhupada explica que ele faz isso, né, principalmente com o objetivo de satisfazer seus devotos. Porque os devotos têm muita afeição por Krishna, têm muita saudade de Krishna. E então, quando Krishna vem, ele pode manifestar suas lilas, Krishna pode estar com seus devotos, e isso satisfaz os devotos. Isso pode ser que a gente não tenha muita saudade de Krishna, né? Mas esse é o fato principal. E quando Krishna manifesta essas atividades, então nós temos a oportunidade de poder ocupar nossa mente, não com invenções mentais, como o Prabhupada fala, mas de pensar objetivamente nos passatempos de Krishna, nas atividades de Krishna. Então essa é a misericórdia especial de Krishna. Então, o devoto, o Bhakti Yogi, ele, a sua prática assim, principal é Smarana, ou é a lembrança de Krishna. Então, quando a gente canta os santos nomes, ou quando a gente ouve sobre Krishna, na verdade, tudo isso constitui todo um processo que vai desencadear em Smarana, em lembrança. Então, por isso que na nossa prática, Prabhupada explica no Padashamrita, logo na introdução, que na vida espiritual, a primeira obrigação que a gente tem, sabe qual é? Controlar a mente e os sentidos. Porque a mente vai se tornar a principal ferramenta.
quando a gente assim lê um pouco sobre os processos mais elevados da prática de Bhakti, né? O processo de Raganuga Bhakti, né? Então, o instrumento mais importante é a mente. O devoto ele vai se absorvendo nos passatempos de Krishna e ele se absorve com a mente. O instrumento é a mente. Então, existe os acharyas dividiram as atividades de Krishna em 8 períodos do dia. Eles chamam de Asta, Kaliya, Lila. Então, o devoto, ele vai, com a maturidade espiritual, obviamente, com a sua pureza, ele vai absorvendo sua mente nessas atividades. Então, Krishna acorda cedinho de manhã. Então, até as 6 horas da manhã existem várias atividades. E o devoto ele está ali meditando. Depois das 6 até as 8, 8 e pouco, aí Krishna tem outros passatempos. Depois Krishna vai para a floresta. Então, o devoto ele pode ficar meditando e pensando em Krishna o dia inteiro. Mas se a gente não tem controle sobre a mente, como é que a gente vai fazer? E se a gente não conhece os passatempos de Krishna, como é que a gente vai meditar? Que tipo de criatividade, que tipo de lembrança a gente vai ter se nós não conhecemos esses passatempos transcendentais? Então, por isso que na prática, na nossa prática de Bhakti, muitas vezes a gente leva mais assim, em consideração as atividades assim, práticas, as atividades exteriores, né? Mas mesmo o processo de serviço devocional, Prabhupada explica muito bem que é uma oportunidade de lembrarmos de Krishna, o próprio serviço, porque durante a atividade a gente pode lembrar para quem a gente está executando esse serviço. Então, Prabhupada explica no Néctar da Devoção, que em aulas também, Prabhupada explica que no processo de Bhakti a gente tem que usar todas as faculdades do corpo. Então a gente primeiro tem que ocupar o corpo grosseiro. Então a gente vai limpar o templo. Então a gente faz isso usando as pernas, usando os braços. Então isso é o primeiro aspecto da prática, assim, ou da ocupação num serviço. Depois a gente tem que ocupar a mente. Porque se você ocupa só os braços e as pernas, isso é muito insuficiente. O seu serviço devocional se torna uma coisa muito mecânica. Então, você realmente não está colocando o coração, você não está ali presente. Você pode estar varrendo o templo e estar pensando na praia em Copacabana. Copacabana o pessoal surfa também, não, Lá parece que não é bom para surfar, Arpoador, Já sabe direitinho. Então está varrendo o templo e está pensando, está com a mente em outro lugar. Isso não é yoga. Assim como os yogis, eles se sentam e param todas as atividades externas, chega até o estágio de Atyahara, Atyahara não. Atyahara é Pratyahara, que é afastar os objetos dos sentidos e fazer esse processo de introspecção. Quando ele começa a fazer isso, então ele envolve completamente a mente no processo de meditação. Então, também como nós somos yogis e assim, o processo, apesar de ser um processo em que a gente envolve nosso corpo em atividades assim práticas, mas é necessário que nessa prática a gente ocupe também a mente, não só os nossos sentidos. Então a gente ocupa a mente pensando em Krishna, pensando na pessoa para a qual nós estamos servindo. E também a gente ocupa a inteligência. A gente ocupa a inteligência
aperfeiçoando as técnicas, por exemplo, de como limpar o templo. Como varrer. Tem pessoas que não sabem varrer. Termina de varrer, está tudo sujo de novo. Né? Tá tudo... Tem pessoas assim, mano, que assim, não varre direito, meio... Aqui o que acontece é que você acaba de varrer aqui na frente, aí o pessoal vem com aquela grama molhada no chinelo e... Você já está se desculpando, né, para mim? Antes que alguém fale alguma coisa. Então, a gente pode usar também a inteligência, né, em como, por exemplo, cozinhar, aprender novas receitas. Não é isso, cozinhar? Né? Então, tudo isso é utilizar a inteligência. Poxa, o arroz queimou, por quê? Né? Tudo isso é inteligência. Então, a gente ocupa a inteligência para aperfeiçoar nosso serviço. Os avós estão aí lixando como é que é o nome? O arco lá, né? O ferro. Os bancos. Então, o Prabhu estava reclamando hoje. O pessoal estava limpando, lixando madeira com lixa de ferro, Maharaj. Que absurdo. É isso mesmo, Prabhu. Isso é inteligência. Tem que lixar com lixa específica, né? Tem lixa para madeira, lixa. Isso é inteligência, gente. Então, a gente tem que ocupar a inteligência também no serviço a Krishna. Né? E, por fim, a gente ocupa também o ego falso. E a gente ocupa o ego falso falando para nós mesmos, somos um servo eterno de Krishna. Eu sou um servo de Krishna. Porque o ego falso é eu sou esse corpo, eu sou homem, eu sou mulher. E a gente tem que ocupar o ego dizendo, agora eu sou um servo, eu estou fazendo isso para Krishna. Então, vejam a seriedade que é a prática do serviço devocional. Porque é uma prática. E se a gente não envolve todas essas instâncias, a gente fica muito superficial e às vezes o que a gente espera do serviço devocional, que Prabhupada fala tanto, né, que o serviço devocional é assim, a tábua de salvação, né? A corda que a gente recebe, né, quando estamos se afogando no oceano da existência material, a gente recebe uma corda. Essa corda é o serviço devocional. Mas como a gente vai realmente se sentir, né, assim, sentir que estamos sendo trazidos para cima, né, do barco da consciência de Cristo? Então, se a gente faz uma coisa mecânica, né, então você não envolve todas essas instâncias. Então, a sua purificação ela é muito reduzida, né? E termina chegando o momento de você não querer mais fazer. Né? Quem trabalha no Pujari, por exemplo, às vezes vou ter que entrar no altar, oh meu Deus. Vocês não fazem isso, né? De jeito nenhum. Então, por quê? Porque está na plataforma externa. Né? Ainda o coração, a gente tem que fazer tudo com o coração. Isso significa devoção, né? Serviço devocional. Não é só serviço. Tem uma qualificação esse serviço. Então, mesmo, por exemplo, na japa, a gente tem que chegar ao ponto de cantar também com o coração. Você se alinha, você se senta, né? Você começa a cantar, coloca a mente, fica ali repetindo, daqui a pouco entra o coração. Como é que a gente sabe que o coração está presente? Como é que a gente sabe que o coração está presente na hora da japa? Porque a mente não se desvia mais, fica focada nos santos nomes, fica absorta. Eu queria outra resposta. Quando tem emoção? É emoção. Quando a gente começa a orar, a gente começa a chorar, começa a pedir. Oh Krishna, por favor, Radharani, por favor, com o coração ali, chorando, pedindo. Aí o coração está presente, ali a gente está presente, ali a alma está presente. Né? A alma sofrendo as dores da existência material, pedindo, orando. Né?
E também quando a gente está fazendo o nosso serviço devocional, a gente está fazendo porque a gente quer agradar Cristo. Não é? Você faz uma comidinha para agradar o esposo, não faz? Mas primeiro é para agradar a Cristo. Olha que resposta, tá vendo? Se saiu bem, né? Vamos fazer de conta. Ele está em segundo plano, sempre. Viu, para você? Se coloca na sua posição. É um triângulo amoroso. Um triângulo amoroso. Então, a ideia, né, do serviço devocional é agradar. Então, agradar significa que o coração está ali. Não é isso? Eu esqueci teu nome. Marlete estava fazendo um doce de casca de maracujá, super preocupada em agradar todo mundo. Não é? Depois veio perguntar, Mará, estava gostoso o doce? Muito gostoso. E agradar a Cristo também. Claro. Agradar os devotos é agradar a Cristo. Então a gente tem que cuidar muito bem dos devotos, porque aí Cristo fica mais feliz ainda. Porque às vezes a gente pensa, não, só agradar a Cristo, agradar a Cristo, agradar a Cristo. Mas na verdade, Cristo fala que ele fica muito mais feliz quando a gente agrada o devoto de Cristo. Né? Às vezes os pais não ficam mais felizes que a gente cuide do filho do que... Não é assim que acontece? Então você fica mais feliz quando a gente serve o Uradesh, né? Do que se vê você diretamente. Com certeza. Então é assim, gente. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Então, o serviço devocional que a gente recebe é uma oportunidade de meditação. É uma oportunidade de envolver, de praticar yoga. Não é uma coisa... Né? Porque os outros processos, pelo menos alguns processos, envolve a atitude de negar os sentidos, negar atividades, porque eles consideram, né, que toda atividade é manchada com muitos defeitos, que as atividades são manchadas por violência. Então, existem algumas classes de transcendentalistas que negam a atividade, não realizam sacrifícios, caridade, nada disso. Por isso que Arjuna, no final da Bhagavad Gita, pergunta a Krishna sobre a diferença entre sannyasa e tyaga. E Krishna vai explicar que essas atividades como caridade, sacrifício, austeridade, purificam até as grandes almas. E nos significados, Prabhupada, Baladeva, Vidyabhushan também explicam outras tradições que têm opiniões acerca desse tema. Né? Então, o nosso processo não é parar a atividade. Nosso processo é um processo positivo. Então, a gente se utiliza das atividades para lembrar de Cristo. Então, praticamente todo o processo gira em torno dessa lembrança. Envolve a mente. Então, por isso que é muito importante, né, nós desenvolvermos essa habilidade, essa capacidade de controlar a mente, administrar a mente. Vishwanatha Chakravarti, no Madhurya Kadamini, ele fala que um dos motivos de a gente ficar preso, né, no estágio de Anartha Nivriti, não sair disso, um dos motivos, né, é a nossa incapacidade, inabilidade de controlar a mente. Então a gente não consegue sair dali. Porque a ideia é que sempre a nossa prática ela vai se aprofundando. Não tem isso de uma mesmice, né? A gente vai, como em tudo, a gente vai aprendendo. Você está aprendendo cada vez mais na cozinha. Vai ficando mais hábil. Mas de repente você tá bom. Não quero, para mim já está bom. Não. Sempre a gente pode aprender mais, né? Então, às vezes, na vida espiritual, a gente chega a um momento que fica levando com a barriga. Já está bom,
né? Eu já canto 16 voltas, né? Já conheço a literatura, tá bom, agora eu vou viver e tal. Não, mas com que qualidade você canta as suas 16 voltas? Será que não deixa a desejar a qualidade? Será que você canta de forma realmente concentrada? Quanto tempo do seu dia realmente você está ali conectado com Cristo? Então, sempre tem espaço para a gente ir melhorando, né? A gente ir avançando espiritualmente. Então, o Vishwanatha fala que um dos motivos é a nossa inabilidade, né, em cultivar Smarana, lembrança, porque a mente fica em outras coisas. Né? A mente não para. Se eu não estou com Cristo, eu estou com o Maya. Né? E ele fala também da preguiça. Isso ninguém sabe o que é isso, né? Você sabe o que é preguiça? Não, né? Na nossa vida não tem essa palavra no nosso dicionário, né? Então, Bhaktivinoda Thakur, quando ele comenta, né, sobre entusiasmo, que é um dos princípios favoráveis para alcançarmos a perfeição, de acordo com Rupa Goswami, quando ele comenta, eu achei muito engraçado, porque em vez de ele falar de entusiasmo, inicialmente ele fala da preguiça. Porque a gente entende bem, né? Talvez entusiasmo a gente não entenda muito bem, mas preguiça a gente entende bem. Não entende, Prabhu? Sim. Então, cantar japa com preguiça. Você nunca passou por isso, né, Prabhu? Giridhari. Então, assim, é por isso que a gente fica preso, fica estagnado, isso não avança. Porque tem que ter entusiasmo. Entusiasmo significa, eu quero mais, eu quero fazer melhor, eu quero fazer bem feito. Isso é utsaha, isso é entusiasmo, utilizar tudo para o prazer de Krishna. Mas quando a gente tem preguiça, aí faz tudo com muita... Né, e fica irritado com qualquer coisa, fica assim muito... e não progride. Então, esse entusiasmo é extremamente importante. Né? E o serviço devocional, ele é uma ferramenta. Né? Muito embora a gente esteja fazendo alguma coisa prática também para a consciência de Cristo, para o prazer de Cristo, para a missão, né? Mas ao mesmo tempo, isso que é legal, ao mesmo tempo é uma oportunidade de amadurecer nossa meditação, amadurecer nossa relação com Cristo, nosso contato com Cristo. Vai chegar um momento da nossa vida de que, como, né, o próprio Rupa Goswami, o Padeshamrita também, ele fala, né, a essência de todos os conselhos é que em dado momento a gente possa estar 24 horas pensando em Cristo. Isso é um devoto bem sucedido, isso é a nossa perfeição, isso é o nosso samadhi. E tudo, e assim, o nosso serviço é uma forma de praticarmos Smarana, praticarmos a lembrança de Krishna, praticarmos a ideia de que nós não somos esses corpos, somos almas espirituais. Aham Brahmasmi. Durante a realização do serviço, a gente pode estar cultivando tudo isso. Então, de outra forma, fica muito mecânico. De outra forma, serviço devocional parece uma palavra que dói muito no coração da gente, né? Vamos fazer um serviço para boa. Meu Deus do céu, o devoto já olha com a cara desse tamanho, né? E já... Como é isso, né? Como é que, né, serviço devocional pode ser encarado de uma forma assim tão negativa? Por quê? Simplesmente porque a gente não sente nenhum prazer. E por que não sente prazer? Porque não está fazendo serviço devocional. Está fazendo qualquer outra coisa. Porque serviço com devoção, a gente sente muito bem-estar. Qualquer serviço, mesmo já nos momentos que a gente tem essa misericórdia de poder estar com o coração ali, é tão gostoso, né? E a gente fica com aquilo o dia inteirinho na cabeça da gente. Já sentiu isso?
O serviço é assim também. Mas o ponto é que na japa a gente se concentra, a gente se esforça para não cometer ofensa. Mas com o serviço devocional, parece que, acho que tem que fazer a reforma do serviço devocional. Né? Tem a reforma da japa e tem que fazer a reforma do serviço devocional. Para as pessoas entenderem que é uma prática de yoga. É uma prática de yoga. E que o coração tem que estar ali presente. Prabhupada fala disso. Os sentidos, a mente, né? O coração, a inteligência, sempre querendo aperfeiçoar. E também o ego. A gente precisa destruir o ego. Como a gente falou muito nas aulas agora, uma das preocupações de Krishna e dos acharyas ao explicarem assim, os resultados da nossa ação, uma das preocupações é a gente achar que somos os executores. Então, o desapego não é, inclusive no 18º capítulo, quando Krishna está explicando sobre sannyasa e tyaga, Krishna fala sobre esse tema, que a renúncia não só é a renúncia dos frutos da ação, que é o que a gente mais ouve, né? Se desapega, Prabhu, desapega dos frutos, né? Mas ninguém fala que tem que se desapegar da ideia de que você está realizando a atividade, quando na verdade é o corpo que está realizando a atividade. A alma, ela simplesmente, como é descrito na Bhagavad Gita, ela é imóvel, ela está dentro do corpo apenas. Então, pela misericórdia de Krishna, ou da natureza material, a gente ganha um corpo, e esse corpo realiza as atividades. Mas a gente fica orgulhoso. Eu sou uma grande cozinheira. Bom, eu acho que sem braços você não ia fazer nada, né? E quem foi que deu esses braços? Pois é. Mas muitas vezes a gente desconsidera completamente que a nossa ação é um trabalho de equipe. Não é só você e o Radesh da cozinha. Inclusive tem um fogo, né? Porque sem o fogo também ninguém faz nada, né? E o fogo foi dado por Cristo. A cozinha também, né? E o tempo, né? Acho que o tempo é um dos ingredientes que a gente mais usa. O tempo. Cristo não fala do fator tempo, não, mas também faz sentido. Né? Então, assim, quando nós realizamos as atividades em consciência de Krishna, então os resultados dessa atividade, de fato, são felicidade, conhecimento. Né? Krishna explica na Bhagavad Gita que o resultado de sacrifício é conhecimento. E não é qualquer conhecimento. É o conhecimento que a gente precisa. Conhecimento da autorrealização, Atma Gyana, conhecimento acerca da alma. Por isso que Krishna fala, sacrifício, caridade, austeridade nunca podem ser negligenciados, porque isso traz Atma Gyana, conhecimento da alma. A gente tem um conhecimento teórico, mas essas atividades trazem vivência, compreensão da alma. Uma coisa está conectada à outra. Por isso que Krishna fala tanto de Buddhi, dessa inteligência, dessa compreensão, dessa capacidade de pensar, de raciocinar de uma forma clara, de uma forma muito iluminada. E tudo isso é sacrifício, resultado de sacrifício, de penitência. E serviço devocional é sacrifício. Né? Assim como o cantar dos santos nomes é o Sankirtana Jagya. Né? Então, o serviço devocional também é um sacrifício, é um Jagya. E se a gente faz direito, né? Então a gente pode desfrutar dos resultados na forma de conhecimento transcendental. Esse é o resultado. Ok? Faz sentido? Então, por isso que Krishna, ele pessoalmente vem, né, para poder manifestar suas atividades, manifestar a sua forma transcendental. E assim a gente pode ocupar nossa mente, a gente pode se apaixonar por Krishna.
As pessoas sempre falam, como é que a gente vai amar alguém que a gente não conhece? Por isso que Krishna aparece. Né? E aí a gente tem que assim, se dedicar a conhecer mais Krishna. Prabhupada fala isso insistentemente. A gente tem que conhecer Krishna. Ele aparece aqui, então a gente tem que conhecer o que ele disse, o que ele fez, o que ele quer, como ele é, tudo. Assim como os fãs, né? Os fãs fazem isso com os ídolos, né? Aí tem cheio de fotos assim na parede das revistas. Bom, não sei como é que é hoje, as revistas estão saindo meio de moda, né? Mas antigamente tinha aquelas revistas Manchete, né? Se lembram? Não sei quais são as revistas de hoje aí. Né? Tinha aquela folha do meio, né? Se tem aquela folha do meio, você arrancava a folha do meio, porque era tudo. Os encartes, né? Porque era tudo grampeado, né? As revistas. Aí tirava assim, colocava. Roberto Carlos. Na porta do armário. Oi? Colocava na porta do armário. A porta do armário, né? Agora coloca no celular, assim, de tela de fundo. Agora é no celular, né? Ainda bem porque não estraga as paredes, não estraga os guarda-roupa. Mas é assim, e aí sabia de tudo. A hora que ia ter o show, o fã, né? E tal, aquela. Ixi, Maria, tem umas cenas assim bem loucas, né? Assim, dos festivais de rock e tudo. Né? Dormir na porta do show. Dormir na porta. Não, e tem coisas muito mais assim, extravagantes, né? Coisas assim que eu nem vou falar aqui porque eu acho que nem fica bem. Mas, todavia, é isso. As pessoas ficavam ligadas, conectadas o tempo todo. Tudo que o fã falava, tudo que ele dizia, todo mundo repetia. Essa coisa toda, né? É com Cristo. A gente tem, por isso que Cristo se manifesta, suas atividades, para a gente poder conhecer, a gente poder falar, a gente poder conhecer, a gente poder, isso, se apaixonar por Cristo. A gente não vai se apaixonar por alguém que a gente nunca viu. Bom, a gente pelo menos ouviu, né? Tem o caso de Rukmini. Rukmini nunca tinha visto Cristo, mas tinha se apaixonado por Cristo. Mas por quê? Porque ela ouvia muito sobre Cristo. Ficou muito interessada. Né? Até o ponto dela escrever uma carta pedindo para Cristo ir raptar ela. Né? Então é assim, ou a gente está ouvindo, a gente está vendo, né? A gente está lendo, aprendendo sobre Cristo. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Você falou bastante sobre essa questão de Krishna se manifestar. E quando Krishna não se manifesta para alguém, assim, o que pode ser feito? Porque tem, né, a gente às vezes fala de Krishna para muitas pessoas, mas nem todo mundo se pega, né, assim, como que eu posso dizer, se deixa ser conquistado por Krishna. E aí eu fico na dúvida se Krishna que não está se manifestando, sabe? O que acontece? Veja bem, será que Cristo não está se manifestando? Se tudo é Ele. Você que não quer ver. Quando a gente não quer ver uma coisa, a gente não dá bola, né? Mas a coisa mais incrível é não conseguir ver Deus. E a gente consegue. Porque Ele é absolutamente tudo. Né? Ele está dentro do coração, está dirigindo tudo. Nos dando condições de viver e fazer as coisas, tudo. Né? Mas nós somos tão arrogantes que a gente só vê a gente. Né? A gente não quer ver outra coisa. A gente não quer servir a ninguém e assim por diante. Então, Krishna, ele se esconde num certo... Na verdade, eu acho que ele nem se esconde. A gente é que o esconde, porque a gente não quer ver. Mas a partir do momento que a gente quer ver Krishna seriamente, tem um processo para isso. Né? Isso é o que as Escrituras nos ensinam. Krishna está esperando essa atitude da gente. Né? Então a gente vai purificando a nossa existência. Né? Porque o que é que nos impede de ver? Nós temos tantos desejos, tantas coisas na nossa mente, né?
que nos distraem completamente, né? E nos tornam pessoas muito flácidas, assim, muito negligentes. E quando a gente entende e a gente quer, mas estamos condicionados a todo um estilo de vida, então é muito difícil. Então, na medida que a gente vai purificando, né, isso significa que a gente vai retirando o que a gente chama dos anartas, a gente vai tirando essas coisas. E isso vai permitir você conseguir ver Krishna, um coração limpo. A gente não vai conseguir ver Krishna sem um coração limpo, porque o que a gente tem dentro vai nos impedir de ver. Vai nos levar para outro lado, para outra direção. Por isso que Prabhupada fala, vida espiritual é purificação, é só isso. Né? Quando você vai se purificando dos anartas, o que é que vai acontecer? Estabilidade nista. Você vai ficar cada vez mais fixo. Em outras palavras, vai ser cada vez mais fácil você ver Krishna. E quando vem Ruti, quando vem a Shakti, aí é que você nem consegue mais esquecer, mesmo tentando esquecer. Isso tudo é purificação da existência. Por isso que a gente tem que ter essa atitude, né, de entusiasmo na prática espiritual. Agora a gente tem que retirar o que é sujo da mente. E não é no outro, não. Isso de ficar apontando o dedo, isso é uma grande ilusão. Quem impede você de ver Krishna é você mesmo. Ele está só lhe esperando. E o processo de Bhakti, Prabhupada fala, é ver Krishna fácil, é fácil. E Prabhupada ainda fala, e é fácil. Bom, acho que para nos entusiasmar, né? Entende? Então as pessoas não querem Krishna. Então Krishna fica distante delas, porque elas mesmas distanciam Krishna. Mas o yogi quer vê-lo dentro do coração, então ele procura, ele fecha tudo e começa a tentar ver essa pessoa. Esse é o processo. Ok? E esse aspecto impessoal, né, de Krishna, você falou muito de Smarana, né? Isso tem a ver com Bhagavan, né? Tipo, tem, assim, benefícios? Quais seriam, né, esses benefícios, né, lembrar de Krishna impessoalmente? Assim? Você não lembra de Krishna impessoalmente, porque impessoal é impessoal, não tem. Né? O Prabhupada fala que os transcendentalistas, eles se libertam das aflições, né, impostas por essa existência material. Por isso que o nome é transcendentalista. Então, a gente está lendo até no Bhagavata, né, curiosamente, Prabhupada, com as instruções de Rishabhadeva, Prabhupada tem falado tanto o impersonalista quanto o devoto. Né? Tem falado assim. Mas porque existem várias classes de impersonalistas. Né? Então, a ideia é que o impersonalista, não um Mayavadi, que é diferente, mas o impersonalista é um transcendental, um transcendentalista. Em outras palavras, ele transcendeu já a influência da matéria e se identifica com o eu espiritual, a Aham Brahmasmi. Esse é o primeiro passo. Só que depois você precisa ir mais além. Tá? Então, o que é ser, é como uma alma vive na existência espiritual. Então, para alguns que são muito apressadinhos, fica só na dimensão assim, da energia, né? Só da luz. Acho que é para o Prabhupada dar um exemplo, não sei se é para o Prabhupada, do trem, né? Que o trem ia chegar numa estação, ninguém nunca tinha visto um trem. Então, o trem vai chegar de noite e o que eles veem é só uma luz lá longe. Aí alguns falam, é uma luz só o trem, aí vão embora. Outros ficam esperando, então, à medida que vai chegando mais próximo, ele percebe, né? Assim, alguma forma, né? Que é o aspecto Paramatma, que é o início de uma realização pessoal. E depois o trem chega e vem muita gente saindo do trem, tem cadeira, tem móvel, tem todas essas coisas. Né? Então, o benefício da realização impessoal é a felicidade.
Brahmananda. Brahmananda é felicidade. Só que a felicidade proporcionada por prema, por bhakti, comparada a esse Brahmananda, é uma gota comparada com o oceano. Rupa Goswami fala isso no Prabhupada no Néctar da Devoção, da Bhakti Rasamrita Sindhu. As características de serviço devocional puro é que a felicidade de Brahmananda, que a felicidade impessoal é comparada a Bhakti, é insignificante, mas é alívio e felicidade. É como tirar toda uma, sabe, essas coberturas, tirar tudo isso que está causando tanta aflição, tanto sofrimento, tanta limitação. Ok? Podemos parar aqui então? Então, Bhagavad Gita aqui de